Olá, a paz do Senhor a todos os professores. Mais uma vez nós estamos aqui para uma videoaula da nossa EBD, da Sala dos Jovens. E nós temos o tema dessa revista, Israel Bíblico, uma ênfase histórica e teológica. Nós estamos na lição de número 4, que tem por título O Estabelecimento em Canaã. O nosso texto-chave se encontra em Josué, capítulo de número 2 e o verso de número 24. Como nas outras aulas, nós também temos 3 objetivos importantes nesta aula. Primeiro objetivo é conhecer o contexto geográfico e religioso da Terra Prometida. O segundo objetivo é entender a formação de Israel em tribos. E, por fim, compreender as narrativas e as mensagens teológicas expostas em Josué e Juízes. A nossa leitura bíblica desta aula, irmãos, se encontra em Juízes, capítulo de número 2, e o verso de número 16 até o verso de número 18. Pois bem, na aula anterior, nós estudamos a emancipação de Israel, nós estudamos sobre o êxodo, ou seja, a libertação do povo de Israel do Egito antigo, de como Deus, com forte mão, livrou o povo da escravidão no Egito. O povo, então, sai do Egito, certo? Atravessa o Mar Vermelho e entra, então, no deserto, até a Terra Prometida. A Terra Prometida era Canaã, certo? Então, o povo está saindo do Egito em direção a Canaã. Neste caminho, nesta peregrinação, eles deviam passar pelo deserto. O problema é que Deus, nessa peregrinação, Deus provê para o povo o maná, Deus provê a nuvem, Deus provê a coluna de fogo, ou seja, Deus está provendo ao povo. No entanto, o povo começa a murmurar. O povo começa a murmurar com Moisés. Olha, porque lá no Egito era melhor. Olha, porque quando a gente era escravo lá no Egito, mas pelo menos a gente comia coisa melhor. E o povo começa então a murmurar. Isso faz com que Deus então fale assim, opa, esta geração aí não vai ser a geração que vai adentrar na Terra Prometida. Eu não vou permitir que essa geração que não é grata, essa geração que murmura, essa geração que não consegue ver os meus grandes feitos e agradecer a mim pelos meus grandes feitos, ela não vai entrar na Terra Prometida. E é isso que acontece. Então, essa peregrinação do Egito até Canaã dura 40 anos, certo? Dura 40 anos. Uma peregrinação que deveria durar 40 dias, ela se transforma em 40 anos. Mas por quê? Porque Deus, ele decide levantar uma nova geração para adentrar na Terra Prometida. Então, a primeira informação importante é que não foi a geração que foi liberta do Egito que adentrou em Canaã, na Terra Prometida. Mas foram seus descendentes, porque Deus espera todas essas pessoas que estavam no Egito, que foram libertas, morrerem para surgir uma nova geração. Então, a geração que vai se estabelecer em Canaã é a nova geração. E essa história está lá no livro de Números. É no livro de Números que a gente vai ver Deus fazendo essa escolha de adentrar com uma nova geração em Canaã. Agora, Canaã, que terra é essa? Então, na primeira parte desta aula, os irmãos vão dar aí um panorama histórico desta região, um panorama geográfico desta região de Canaã. Canaã, ela está entre a Mesopotâmia e entre o Egito. Lembrando, então, que na Mesopotâmia foi da onde saiu Abraão, certo? Abraão sai da Mesopotâmia. Canaã, ela está no meio, porque a Mesopotâmia está aqui, certo? E o Egito está mais nessa região aqui. Então, o povo está saindo do Egito e indo para
Canaã. Então, isso em grosso modo, a região de Canaã, ela, então, está entre o Egito e entre a Mesopotâmia. Canaã era diferente da Mesopotâmia, geograficamente, e diferente também do Egito, porque essas duas grandes regiões eram regiões férteis. Por quê? Porque tinham grandes rios que passavam nessas regiões. Então, na Mesopotâmia, nós tínhamos o rio Tigre e o Eufrates, e no Egito nós temos o rio Nilo, mas em Canaã nós não temos um grande rio que fizesse com que a terra fosse fértil. Nós temos apenas o rio Jordão, que é um pequeno rio. Então, veja, a região de Canaã, ela dependia das chuvas. Nós temos duas chuvas importantes, que é as chuvas temporãs e as chuvas serôdias. Então, a fertilidade de Canaã, ela dependia das chuvas. E por isso, era uma região menos fértil do que a Mesopotâmia e o Egito. Essa região, ela também não era uma região dominada por um império, diferentemente do Egito Antigo. O Egito Antigo já era centralizado. Havia uma centralização, e nós vimos isso na aula anterior, havia uma centralização no Egito Antigo através do faraó. Em Canaã, nós não temos um império que domina essa região. Na verdade, o que nós temos é que haviam várias tribos que estavam distribuídas nessa região. Então, havia uma fragmentação política. Cada tribo tinha lá a sua forma de governo no seu pedaço de terra, certo? Então, em Canaã, nós temos vários povos. Nós temos vários povos que moram em Canaã, que se estabeleceram em Canaã. Por exemplo, a gente deu aqui alguns exemplos. Os amalequitas, os midianitas, os amonitas, moabitas. Todos esses povos que a gente vê na narrativa bíblica eram povos que estavam estabelecidos em Canaã. Por quê? Porque não havia um império que governava todo o território. E principalmente lá havia os arameus e os filisteus, que foram aí os dois grandes grupos e povos rivais de Israel. Outro ponto importante para nós falarmos de Canaã é que Canaã tinha uma religiosidade um pouco problemática. E muito problemática, na verdade, né? Pouco não, muito problemática. Por quê? Porque a religiosidade cananeia incluía a prática da prostituição ritual, ou seja, mulheres e sacerdotisas se relacionavam sexualmente com homens, certo? Para trazer sucesso às suas colheitas. E também a religiosidade cananeia incluía os sacrifícios infantis. Então, era uma religiosidade abominável. E é por isso que Deus sempre pediu algo para o povo de Israel quando o povo de Israel chega em Canaã, que era não se misturar com os outros povos. Essa era uma ordem de Deus. Não se misturem com outros povos. Não tomem mulheres de outros povos. Não tomem mulheres amonitas, edomitas, filisteias. Não tomem. Por quê? Porque a religiosidade desses povos era uma religiosidade abominável para o Deus de Israel. E a gente vai ver que o grande problema de Israel neste período é o problema da idolatria. Por quê? Porque o povo ele começa a se misturar com esses outros povos. Agora, quando o povo chega em Canaã e se estabelece em Canaã, o povo ele chega dividido em tribos, certo? As tribos que eram descendentes dos filhos de Jacó. Israel vivia então naquilo que nós chamamos de sistema tribal. As tribos eram grupos de famílias que descendiam do mesmo antepassado, certo? Dos filhos de Jacó. Esse conjunto de famílias formavam o que nós chamamos de clã. E o conjunto de clãs, então, formavam a tribo. Nós temos quais eram as tribos de Israel. Era Ruben, Simeão, a tribo de Levi, a tribo de Judá, de Issacar, de Zebulon, de Benjamim, de Dan, de Naftali, de Gade, de Asser, de Manassés e Efraim.
Essas tribos não estavam unidas por uma aliança militar e política, certo? Não havia um rei, não havia um imperador, não havia um faraó. Então, como que essas tribos estavam unidas, já que cada tribo tinha lá o seu legislador, por exemplo, né? O seu líder, por exemplo. Então, como que eles estavam unidos? Eles estavam unidos pela adoração ao mesmo Deus. O que unia todas essas tribos era Yahvé, era a adoração no mesmo Deus, era a fé no mesmo Deus. Ou seja, eles não eram uma nação, não estavam consolidados como um Estado, mas sim como um povo, o povo de Deus. Eles olhavam para as outras tribos e se viam nelas. Por quê? Porque, olha, nós somos povo de Deus, vocês também são povo de Deus, vocês também são povo de Yahvé. Sim, somos povo de Yahvé. Sim, somos descendentes de Jacó. Então, era essa fé em Yahvé e essa consciência de serem povo de Deus que fazia com que essas tribos ficassem unificadas. Este período, ele é retratado, irmãos, em 2 livros na narrativa do Antigo Testamento, que são os livros de Josué e o livro de Juízes. Josué, ele é o líder que vai assumir depois de Moisés. Josué é o líder que vai fazer com que o povo adentre a terra prometida. O livro de Josué pode ser dividido em 3 partes, nós dividimos aqui. Então, dos capítulos 1 até o capítulo de número 12, no livro de Josué nós temos aí o relato da conquista da terra. Então, esses 12 primeiros capítulos do livro de Josué é o relato aí da conquista da terra. Os capítulos 13 ao 22 relata as divisões da terra. Primeiro eles conquistam e depois eles vão dividir. Olha, essa parte aqui vai ficar para essa tribo, essa parte do sul vai ficar para essa parte vai ficar para essa, ok? Então há a divisão da terra. E no capítulo 23 e 24 tem a conclusão da narrativa com a renovação da aliança de Israel com Deus. O livro de Josué, ele se concentra na fidelidade de Yahvé em dar a terra prometida cumprindo a sua promessa. Deus havia prometido, eu vou dar uma terra para vocês. Eu vou dar uma terra para vocês. Há uma promessa de Deus e o livro de Josué mostra a fidelidade de Deus no cumprimento dessa promessa. Deus cumpre a sua promessa. Deus dá a terra prometida. Deus dá Canaã para Israel. Deus faz com que o povo adentre e se estabeleça em Canaã. Aí nós colocamos que nós podemos fazer 2 aplicações a partir do livro de Josué e a partir da vida de Josué. A primeira aplicação é que quando o povo chega em Canaã e o povo come e se alimenta daquilo que a terra dá, o maná cessa. Porque, veja, nessa peregrinação do Egito até Canaã, Deus é quem está trazendo a provisão. Deus está provendo para o povo, através do maná. Deus está alimentando o povo. Agora, quando o povo se estabelece em Canaã e o povo se alimenta do que a terra de Canaã dá, a provisão de Deus se encerra. O que isso significa? Significa que Deus está falando para o povo, há um novo tempo para vocês. Eu cumpri a minha promessa de dar a terra para vocês, mas agora vocês vão ter que trabalhar nessa terra. Deus dá a terra, mas é o povo que vai trabalhar, que vai arar a terra. O povo vai ter que trabalhar para ter o seu sustento. A terra é Deus que dá, mas Deus não isenta o povo do seu trabalho. Ou seja, tem momentos da nossa vida que Deus vai nos suprir com o sobrenatural. Deus vai abrir a porta assim de uma maneira que a gente não sabe como. Meu Deus, uma provisão de Deus. Eu estava precisando de um emprego e Deus, assim, do nada, foi lá e abriu uma porta. Olha, eu estava precisando de pagar essa conta e do nada Deus trouxe a provisão e eu consegui pagar a conta. Vai haver momentos na nossa vida que Deus
vai fazer o sobrenatural. Mas o propósito dele é nos garantir terra para que a gente possa trabalhar. A gente não pode viver esperando que a provisão de Deus esteja conosco todos os dias da nossa vida, esperando o sobrenatural todos os dias. Então, essa é a primeira aplicação que a gente pode fazer a partir do texto aí de Josué. Deus, ele provê por um tempo. Por um tempo, Deus faz Deus manda o maná, que é o sobrenatural para o povo. Mas quando o povo adentra em Canaã, o povo vai ter que trabalhar agora. O povo vai ter que arar a terra agora. O povo vai ter que suar a camisa, realmente. E às vezes nós estamos esperando que as coisas caiam do céu. Nós estamos esperando que Deus fique mandando maná todo dia pra gente, o sobrenatural. Não, porque Deus vai fazer... Não, se a gente não trabalhar, não vai acontecer. Deus nos dá saúde, Deus nos dá capacidade, Deus nos deu inteligência, Deus nos deu força, Deus nos deu condições. Então agora o trabalho é nosso, o trabalho de arar a terra é nosso. É isso que Deus está falando para o povo. Ei, eu estou dando a terra, mas vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que arar a terra. E é isso que Deus está falando conosco. E essa então é a primeira mensagem de Josué para nós, é de que Deus nos dá condições, mas nós precisamos trabalhar, nós precisamos enfrentar, nós precisamos estudar. E às vezes tem jovens aí que não querem nada com nada, que não querem nada com a vida, que não se planejam, que não se programam, que não querem estudar. Ei, Deus te deu condições, e é isso que nós temos que falar na nossa aula. Deus te deu condições, Deus te deu inteligência, sabedoria. Agora, você precisa trabalhar. E a segunda mensagem teológica que a gente pode tirar é que no final do livro de Josué, Josué chega ao povo, reúne o povo e fala assim: ei, reúne todas as tribos e fala assim: olha, eu e a minha casa nós tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao nosso Senhor. Nós vamos levar a nossa vida com Deus a sério. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aí Josué fala assim: vocês escolhem o que vocês vão fazer. Vocês querem se juntar com os outros povos, com os midianitas? Se juntem. Vocês querem adorar os outros povos que estão aí, dos edomitas? Adorem. Eu e a minha casa, nós tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao nosso único Deus. A mensagem teológica no final do livro de Josué é de que nós devemos tomar uma decisão na nossa vida de levarmos o evangelho a sério. A gente cresce na igreja, a maioria dos jovens cresceu na igreja por influência dos seus pais, foram na igreja por influência dos seus pais, mas chega um momento da vida que nós temos que tomar uma decisão. Eu vou servir ao Senhor ou não? Eu vou levar o evangelho a sério ou não? Eu vou levar essa palavra aqui com a minha regra de fé ou não? Chega um momento que os jovens, que nós temos que tomar esta decisão. Eu vou servir ao Senhor ou não? Eu vou ser crente de verdade ou não? Chega esse momento e nós precisamos tomar essa decisão. E os jovens precisam tomar essa decisão. É na juventude que essa decisão precisa ser tomada. Porque eles vão entrar nas faculdades, eles vão entrar no mundo corporativo. E se eles não tomarem essa decisão, eles vão ser engolidos mesmo. Vão ser. Então, a decisão, a hora de nós decidirmos se nós vamos levar o evangelho a sério, é agora. É na nossa juventude. Porque é na nossa juventude que a gente vai começar a se relacionar, que a gente vai começar a namorar, que a gente começa a pensar em casamento. E essa é a maior decisão. Quem nós vamos servir? Quem será o nosso Deus? Quem será o nosso Senhor? Vai ser a Bíblia? A nossa regra de fé da nossa vida, dos nossos relacionamentos. É a Bíblia ou não é a Bíblia? Nós precisamos tomar essa decisão. Josué reúne todo o povo e fala: eu e a minha casa tomamos uma decisão. Nós vamos servir ao nosso Deus. Vocês escolhem. A minha decisão não vai ser influenciada pela decisão de vocês. Nós já tomamos uma decisão. Esse é um outro ponto muito importante. Josué, ele toma a decisão de servir a Deus, independente se as outras tribos iam servir a Deus ou não.
Talvez Josué ia falar assim, olha, eu vou servir a Deus. E as outras tribos falam assim, pode servir, Josué. Nós não vamos servir, não. Mas Josué não mudaria nada. Josué já tinha tomado uma decisão. Ele e a casa dele serviria ao Senhor. Nós também precisamos tomar essa decisão do Evangelho. Independente se a nossa mãe tem essa decisão ou não. Independente se os nossos amigos têm essa decisão ou não. Não, a decisão é nossa. Nós precisamos, cada jovem precisa tomar a sua decisão, independente se a sua família é crente, se a sua família não é, se a família do jovem da sua igreja não é, se a empresa que o jovem ele trabalha, todo mundo não é crente, não importa, ele tem que tomar a decisão dele. Essa é uma prerrogativa nossa, individual. Nós precisamos tomar a nossa decisão. Então, essas são aí as duas mensagens teológicas que nós podemos tirar do livro de Josué. Agora, outro livro que também conta este período tribal do povo de Israel no estabelecimento em Canaã, é o livro de Juízes. Agora, o livro de Juízes, ele tem um outro enfoque. O livro de Josué, ele tem um enfoque na fidelidade de Deus, na misericórdia de Deus e no cumprimento da sua promessa. Josué, então, tem um enfoque em mostrar que Deus cumpriu a sua promessa. Juízes, ele tem um enfoque em evidenciar o erro do povo, mostrar a infidelidade do povo. Josué mostra a fidelidade de Deus, Juízes mostra a infidelidade do povo de Deus, certo? Depois que Josué morre, o povo fica sem um líder. O povo tinha Moisés no Egito, certo? Aí, com Moisés, eles foram libertos. Aí, no estabelecimento em Canaã, Deus levanta Josué. Depois que Josué morre, Deus não levanta um outro líder. Então, as tribos estão sem um líder. Por quê? Porque Deus quer reinar. É Deus que quer ser o grande líder do povo de Israel. É Deus quer ser o grande líder dessas tribos. Mas aí, o que acontece? Deus levanta pessoas em momentos específicos para serem libertadores do povo de Israel. É o que nós chamamos de juízes. Juízes hoje tem uma ideia diferente da ideia de juízes no Antigo Testamento. Quando nós pensamos em juízes, nós pensamos em pessoas que estão legislando, certo? Que estão colocando a lei em prática. O que é um juiz, né? Um juiz é a pessoa hoje, então, que legisla ou que traz as leis em uma situação, por exemplo, né? Ele que vai condenar, ele que vai absolver alguém. Mas no contexto do Antigo Testamento não é isso. Juiz não era essa pessoa. O que era então um juiz? Um juiz era um libertador. O juiz era um guerreiro, ok? Que Deus levantava para salvar o povo. Os juízes eram líderes militares, chefes de clãs que Deus levantou em diferentes tribos para salvar alguma região de Israel das ameaças dos inimigos. Isso aqui é um outro ponto interessante, que a gente acha que Deus levantou um juiz e esse juiz ficou liderando o povo, todo o povo, todas as tribos por um período de tempo. E aí depois esse juiz morreu e aí Deus levantou outro juiz. E aí Deus levantou outro... Não é isso. A narrativa bíblica não conta isso. Deus levanta juízes em determinadas regiões. Um juiz não era um líder militar de todas as tribos. Às vezes Deus levantava um juiz para defender apenas uma tribo. Às vezes, na história bíblica, Deus levantava 2 juízes ao mesmo tempo. Por quê? Porque um juiz estava para guerrear por uma tribo e o outro juiz estava para guerrear outra tribo. Ou seja, não havia uma liderança que unificava todas as tribos, ok? Então, quando a gente pensar em juízes, nós não devemos pensar nessa pessoa que lidera todos os povos, ou, na verdade, todas as tribos de Israel, certo? Espero que isso esteja claro. Na verdade, acho que a nomenclatura melhor seria libertadores, ok?
os juízes dá uma conotação diferente. Então, os irmãos podem usar aí, para ficar mais claro para os jovens, que esses juízes eram os libertadores. Deus levanta, então, 13 libertadores, sendo eles Otoniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Abimeleque, Tolá, Jair, Jefité, Ibizã, Elon, Abidom e Sansão. No livro de Juízes, o que nós temos aqui é um ciclo. Como que esse ciclo? Nós podemos ver que ele começa com uma apostasia, ou seja, o povo começa a se misturar com os outros povos e começa a adorar outros deuses. Apostasia. Aí depois da apostasia tem a punição, ou seja, Deus permite que outros povos começam lá então a invadir as terras das tribos, ok? Então tem a punição. Depois da punição, o povo se arrepende. Aí o povo, nossa, não, nós realmente apostatamos, nós deixamos o nosso Deus, não, vamos voltar, vamos nos arrepender. Depois do arrependimento, nós temos então a compaixão de Deus. Deus se compadece do povo. E aí então Deus envia um libertador, Deus envia um juiz para guerrear pelo povo ou pela tribo. E depois então nós temos aí um período de descanso. Então nós temos um ciclo: apostasia, punição, arrependimento, compaixão, o envio do juiz ou do libertador e então um período de descanso. Em todo o livro de Juízes nós vamos ver esse ciclo. O povo se afastando de Deus, o povo sendo punido por Deus, o povo se arrependendo, Deus se compadecendo, enviando um juiz, enviando um libertador e trazendo descanso. Aí uma outra tribo vai lá, cai em apostasia e o ciclo se repete. Então é um livro que mostra o ciclo da infidelidade do povo de Israel, das tribos de Israel. E o exemplo que nós temos mais claros disso é na história de Sansão. E a vida e a história de Sansão, ela exemplifica este período, exemplifica o livro de Juízes. Por quê? Porque Sansão é um homem separado por Deus desde a sua meninice, desde quando ele era criança. Deus separa Sansão. Sansão é alguém separado, é alguém diferente, é alguém chamado por Deus. Mas o que acontece com Sansão? Sansão, ele apostata da sua fé, porque ele se mistura com outras mulheres, ele toma para si uma mulher que não era da sua tribo, que não era do seu povo, certo? E esta decisão vai fazer com que Sansão, então, perca aí, o Espírito de Deus se retire de sua vida. Sansão se arrepende e no último ato da sua vida, então Deus traz graça de novo para Sansão. Então Sansão é uma exemplificação de todo o livro de Josué. Com Sansão, nós temos uma mensagem teológica que nós podemos trazer para a vida dos nossos jovens, que é cuidado com as suas relações. Então, nessa aula, os irmãos podem terminar com uma história de Sansão e trazendo as mensagens teológicas da vida de Sansão. E eu trouxe uma aqui, que é cuidado com as suas relações. O grande pedido de Deus foi: não se misture com os outros povos. Não se misture, não tome mulheres de outros povos. Por quê? Porque eles têm uma religiosidade abominável. O que Sansão faz? É exatamente o oposto. Sansão traz para si uma mulher de outro povo. E essa é a ruína da vida de Sansão. Então, a mensagem teológica para nós é que nós devemos tomar cuidado com as nossas relações, principalmente com a pessoa que nós vamos nos relacionar, que nós vamos namorar, que nós vamos noivar e que nós vamos casar. É na juventude que nós decidimos com quem que nós vamos namorar, com quem que nós vamos noivar e com quem que nós vamos casar. E essa decisão é uma das grandes decisões. Nós temos 3 grandes decisões da nossa vida, que é, primeiro, a decisão de quem será o nosso Deus, quem será o nosso Senhor. Quem será a nossa regra de fé? Nós vamos estarmos fundamentados em quem? Certo? Essa é a nossa primeira decisão. A segunda decisão é com quem nós vamos nos casar.
Essa é a segunda decisão mais importante da nossa vida. E é na juventude que acontece essa decisão na maioria da vida das pessoas. É quando a gente começa a se tornar jovem que a gente começa a se relacionar, que a gente começa a namorar. E essa decisão, ela é muito importante. Nós não podemos ser displicentes. Os jovens não podem ser displicentes na hora de tomar essa decisão. Não pode escolher uma pessoa para namorar porque ela é bonita, porque eu gosto, por causa do desejo carnal que ela me faz ter. Não. Essa escolha precisa ser uma escolha criteriosa. E o primeiro critério é: esta pessoa, ela vai me levar para mais perto de Deus ou vai me afastar de Deus? Esse é o grande critério aqui de Juízes. Deus está falando: não se juntem com outras mulheres, não se juntem com outros homens, não se juntem com outros povos. Por quê? Porque eles vão te afastar de mim, eles vão afastar vocês de mim. E é isso que acontecia com as tribos de Israel em Juízes. No livro de Juízes é isso que acontece. Nós vamos ver as tribos vivendo na idolatria e se afastando de Deus. Então, essa decisão de quem nós vamos namorar, noivar e casar deve ser criteriosa. O primeiro critério é esse: essa pessoa, ela me aproxima de Deus. Essa pessoa me faz querer ser mais santo. Essa pessoa me faz querer ser mais piedoso. Essa pessoa me faz querer ser mais justo. Essa pessoa me faz querer buscar mais a Deus, ou essa pessoa me afasta de Deus. Não estou falando de um critério de que se a pessoa é crente ou não. Se a pessoa não tem a mesma fé que eu, então já descarta. A pessoa é crente? Não é crente? Então nem pensa. Então o jovem não deve nem pensar, nem quebrar a cabeça. Não é evangélico, não vai na igreja, não serve o nosso Deus, não. Então é assim, não deve. Agora, o segundo critério é: não, a pessoa ela vai na igreja. Não, a pessoa ela é crente. Ou ela se diz crente. Aí sim, aí você vai pro critério. Mas, beleza, ela é crente só de falar? Essa pessoa ela tá na igreja, mas ela vai me aproximar de Deus ou ela vai me afastar de Deus? Porque tem pessoas que estão na igreja, a gente não é bobo, né? Tem pessoas que estão na igreja, mas que está na igreja, mas não tem nenhum relacionamento com Cristo, não tem nenhum relacionamento com Deus, e no fundo ela vai afastar nós de Deus. Então, os jovens precisam ter critérios, e esse é um primeiro critério. A pessoa com quem eu namoro, a pessoa com quem eu vou casar, ela vai me aproximar de Deus? Nós, os jovens, não podem ser displicentes com essa escolha, porque essa é uma das escolhas mais importantes na nossa vida. Sansão não foi criterioso, Sansão não ouviu a voz de Deus, Sansão foi displicente na hora de fazer essa escolha, e essa foi a grande ruína da vida de Sansão. Concluindo, então, irmãos, a história de Israel no estabelecimento em Canaã também é nossa história. Somos o povo de Deus e temos a promessa de habitar uma terra, vivendo sob o senhorio de Cristo. No entanto, muitas vezes nos afastamos de Deus em direção aos falsos deuses. Damos glória a Deus, pois Ele não nos trata segundo nossas ações, mas a partir de sua graça e do sacrifício de Jesus, nosso libertador. Uma coisa que eu sempre tentei fazer aqui, não sei se eu consegui fazer em todas as lições, mas é concluir sempre trazendo um paralelo com Jesus. Sempre. E essa é um conselho que eu dou a você, meu querido professor. Sempre conclua as suas aulas fazendo paralelo com Cristo. Por quê? Porque nós lemos o Antigo Testamento não como a Bíblia hebraica, não como os judeus. Os judeus leem o Antigo Testamento como a sua Bíblia hebraica, como a sua história. Nós lemos o Antigo Testamento à luz de Cristo. A gente interpreta o Antigo Testamento à luz de Cristo. Cristo é quem ilumina e esclarece o Antigo Testamento. Então, tudo que a gente lê no Antigo Testamento, a gente traz o paralelo com Cristo. Então, eu te aconselho a sempre terminar fazendo esse paralelo. O libertador, o nosso grande libertador é Jesus Cristo. Israel teve lá os seus 13 libertadores: Gideão, Débora, Jefité, Sansão. Mas esses libertadores eram falíveis, mas o nosso grande libertador é infalível, porque é Cristo Jesus. Realmente, Ele nos libertou, certo?
Que Deus continue te abençoando. Quero te agradecer por mais esta aula, pela tua atenção. Oro a Deus para que Deus te abençoe, para que Deus te inspire e abençoe a tua aula em nome de Jesus. Até a próxima aula.